A pergunta que se coloca só pode ser esta: como é que então um amor que é apresentado pela palavra de Deus contida na Bíblia, nesse poema Cântico dos Cânticos, como o sacramento do amor de Deus pela humanidade, pode ser, quando vivido em consciência e em coerência, pode ser pecado capital? É de bradar aos céus. Infelizmente, não é só a igreja desta senhora que me escreve que pensa assim e se atreve a classificar desta maneira moralista e perversa os comportamentos sexuais das pessoas adultas e responsáveis. Também a Igreja Católica, a que pertenço, faz o mesmo em muitas das suas vozes, não em todas, felizmente. E as outras igrejas, ditas evangélicas, não andaram longe destas mesmas posições moralistas. Ao procederem assim, mostram que são igrejas farisaicas, não são igrejas jesuânicas. Condenam o que deveriam abençoar, reconhecer. De resto, que diferença faz a relação sexual entre duas pessoas adultas e responsáveis que se amam e que mesmo antes de casar as realizam livre e responsavelmente, como expressão intensa desse seu amor recíproco, e uma outra, em tudo igual a esta, mas realizada só depois de tais pessoas se terem casado? Como é que a mesma ação antes do casamento é pecado capital e depois do casamento é graça, é um bem, é até sacramento do amor de Deus? Classificar as ações humanas desta maneira não revela da parte de quem o faz uma enorme vontade de dominar e de controlar as pessoas e as sociedades e os seus comportamentos? Mas se consentirmos que os dirigentes das igrejas classifiquem assim as ações que, como adultos irresponsáveis, decidimos realizar, sempre no respeito pela nossa própria consciência, não estamos a abdicar de sermos pessoas livres, pessoas em estado de maioridade? Submeter-se a tais dirigentes não é tornar-se escravo deles, dos seus critérios moralistas, legalistas? Não estamos com isso a desistir da nossa condição de humanas, jesuânicas, de pessoas que Jesus libertou para a liberdade? Vou concluir. Minha querida Natália, obrigado por me teres escrito e por me dares a oportunidade de partilhar consigo estes pontos de vista. A resposta acabou por sair extensa, mas não será cansativa. Dar-me-ei por feliz se estas palavras contribuírem para a sua libertação e para a tornar mulher responsável, capaz de decidir por si, no respeito pela sua própria consciência, em lugar de decidir no respeito pela consciência do pastor da sua igreja. Vá em frente. E se vier a sentir dificuldades por ser uma mulher liberta para a liberdade, experimente criar uma pequena comunidade de base jesuânica, com outras mulheres, outros homens, com fome de liberdade e com vontade de entregarem as próprias vidas pela vida do mundo. Com simplicidade, escutem juntos a palavra de Deus. Dialoguem-na, como quem procura deixar-se apanhar e fazer pela boa notícia que nela anda escondida e que sempre anda escondida aos grandes e aos espertos, pastores e clérigos incluídos,
mas sempre se revela aos pequeninos, mulheres e homens, indistintamente. Cantem e dancem a festa da liberdade experimentada e vivida. Partilhem o pão e o vinho e sejam neles e vejam neles não só o corpo e o sangue de Jesus, que se entregou pela libertação da humanidade, mas vejam também neles os vossos próprios corpos que se entregam hoje pela mesma humanidade. Ao mesmo tempo, descobrem-se em serviço libertador às vítimas deste mundo. Ao fazerem assim, ao serem e viverem assim, descobrem-se em serviço libertador às vítimas deste mundo. Crescerão então em ternura e constituir-se-ão num pequeno sinal, sacramento de Deus no meio do mundo, como uma cidade situada no alto de um monte. E aqui remete para Mateus 5:14. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. A partir de agora, estou consigo, como estou convosco, que estáis a ouvir-me através do YouTube. Como companheiro e irmão, estou convosco, estou consigo. De olhos postos em Jesus, crucificado, ressuscitado, o Senhor e o Mestre, que nunca nos domestica, sempre nos liberta para a liberdade. É um Senhor que nos faz ser senhores de nós próprios, dos nossos destinos, e servos dos demais. Servos maiêuticos dos demais, com os demais, uns com os outros. Porque só o Senhor de si próprio, Senhor dos seus próprios destinos, é capaz de ser servidor maiêutico dos demais. Os outros são tiranos. E nunca nos exige este Senhor e Mestre, Jesus, nunca nos exige o dízimo todos os meses, embora sempre nos desperte para nos darmos por inteiro aos mais pobres, aos últimos dos últimos, às vítimas da história, às vítimas dos três poderes. E darmos-nos por inteiro como expressão máxima do amor ao próximo, aos irmãos, às irmãs. Dou-lhe a si um beijo. Dou-lhe também a si, que me está a escutar, minha irmã, um beijo. A si, meu irmão, que me está a escutar, dou-lhe o abraço e o beijo também fraterno. Atrevamo-nos a ser, mulheres e homens, do jeito de Jesus. Outros Jesus. Uns para os outros, reciprocamente. E o mundo deixará de ser esta ordem mundial constitutivamente, intrinsecamente perversa, para passar a ser o que Jesus chama, na linguagem cultural e política do seu tempo, reino, reinado de Deus, que quer dizer hoje, na nossa linguagem, uma nova ordem mundial, com outra economia, com práticas políticas, não com poder político, práticas políticas maiêuticas, sem religião, sem nenhuma religião, apenas com mulheres e homens e povos, com Deus libertador dentro de si, a agir, a atuar. Seremos nós os templos vivos de Deus. Digam se não é bom, se não é fantástico, se não vale mesmo a pena. É esta a fé de Jesus. Sejam felizes.